Fala, meus queridos, muito bom dia para você que está aqui comigo no 16º dia do nosso propósito do jejum de Daniel. E hoje é com muita alegria que eu venho aqui gravar esta aula para você, porque nós estamos verdadeiramente aqui no capítulo 10, agora nós vamos entrar, e aqui no capítulo 10 nós vamos entender o que é esse jejum de Daniel. Aqui no capítulo 10 vai ser revelado para nós exatamente o que é, qual foi a motivação, o que aconteceu, como surgiu este famoso jejum de Daniel, que muitas pessoas perguntam o que é isso, né? Por que jejum de Daniel é jejum de 21 dias? E aqui no capítulo 10 vai ser revelado para nós exatamente isso. O que é o jejum de Daniel e o porquê que aconteceu este jejum de Daniel, amém? Então nós vamos entender aqui o que abrangeu tudo isso. Nós entramos aqui no capítulo de número 10, e nós vamos ver que ele está aqui no terceiro ano do reinado do rei Ciro, né? E vamos ver que aqui o rei Ciro, nós já aprendemos lá atrás que ele reinava ao mesmo tempo que o rei Dário, né? Eles eram o Império Medo e Pérsia, da Média e da Pérsia, ok? Então eles eram um ao outro subordinados ali, mas era um reino só, eram dois, mas eram um só, tá certo? Lembra lá do carneiro com 2 chifres? É a mesma coisa, era um reino só, mas com duas potências. Vamos lá, ele estava no terceiro ano do rei Ciro e ele teve uma visão, que uma palavra foi revelada para ele. E quando Daniel tem essa revelação de Deus traz muito espanto para Daniel. E ele viu e entendeu, ele não só teve a revelação, mas ele também teve a interpretação desta revelação. E quando ele teve a interpretação desta revelação, ele vai perceber que era uma grande guerra. E ele fala assim, olha, eu tive a visão e eu tive a interpretação dessa visão. E quando eu tive a interpretação desta visão, eu percebi que era uma grande guerra, uma grande batalha. Se nós pesquisarmos e formos atrás de saber que guerra é essa, porque aqui não vai declarar no início logo aqui que guerra é essa ou que batalha é essa, mas que foi uma grande batalha. Ele viu uma grande batalha. E nós vamos entender no discorrer aqui do capítulo que é uma grande batalha tanto no campo físico, mas ela começa no campo espiritual. Aqui no capítulo 10 nós vamos ter um discernimento espiritual muito forte acerca das batalhas que nós travamos elas e que vencemos ou perdemos, da onde elas vêm, de onde vêm nossas guerras, como que elas funcionam. Aqui no capítulo 10 nós vamos aprender muito, mas muito mesmo, acerca de batalha espiritual, tá certo? Então eu vou já adiantar um pouquinho, antes de nós chegarmos lá nesse lugar, mas já vou adiantar um pouquinho para você entender. Daniel, ele teve uma visão de que teria tempos turbulentos na sua frente e que o seu povo, ou o povo de Deus, também passaria por tempos turbulentos. E ele viu que o negócio era muito além daquilo que ele pensava ou imaginava, que a coisa era pesada. Ele viu os céus enegrecidos, ele viu o tempo ruim, né? Ele viu que as coisas estavam afunilando de uma maneira que uma guerra terrível aconteceria e começaria no campo espiritual e chegaria no mundo físico, no terreno, tá certo? Tanto é, como eu disse, eu vou adiantar, que ele estava orando ao Senhor e principados e potestades, né, demônios que atuam nas alturas, eles estavam impedindo o anjo do Senhor que trazia uma resposta para Daniel, eles estavam impedindo essa resposta de chegar. Daniel, vendo então que ele passaria por esta guerra, que ele passaria por esta batalha espiritual, que o mundo estava fechado para ele, né? O campo estava fechado, que ele não conseguia ultrapassar essa barreira. Então Daniel, ele resolve fazer um tipo de jejum diferenciado daquilo que a gente costumava ver, porque os outros jejuns que nós vamos ver aqui na Bíblia, nós vamos ver, por exemplo, Rainha Esther, ela decretando um jejum de 3 dias para todo o povo, né? A rainha Esther, quando queria chegar diante da presença do rei, ela conclamou todo o povo e todo o povo jejuou por 3 dias, tá certo? E Deus depois deu a vitória para ela. Nós vamos ver, por exemplo, lá no livro de Jonas, quando Jonas ele prega para o povo de Nínive, e quando ele chega ali no povo de Nínive e prega, o rei de Nínive decreta um jejum de 3 dias também. E esse jejum de 3 dias, todas as pessoas de Nínive, eles jejuam, assim como os animais, tudo, eles botam todo mundo para jejuar.
todos eles jejuam 3 dias, e no final desses 3 dias, Deus ele entra com providência para o povo de Nínive, e Deus perdoa as suas iniquidades. Então Nínive não é destruída pela mão do Senhor, porque eles jejuaram ali 3 dias e pediram perdão ao Senhor. Nós vamos ver outro tipo de jejum, para não continuar nesses 3 dias, tiveram vários. Nós vamos ver outro tipo de jejum que aconteceu na Bíblia, que era um jejum para um começo de uma grande batalha, uma grande caminhada, vamos dizer assim, não é batalha, mas uma grande caminhada de ministério, né? Por exemplo, quando Deus chama Moisés tem uma missão de levar esse povo, né, do Egito ali para poder entrar na terra prometida, quando Deus vai dar para ele as tábuas da lei, os 10 mandamentos. A Bíblia diz que Moisés ele jejua 40 dias, né? É um jejum de 40 dias, é um jejum violentíssimo, né? Um jejum de 40 dias. E Moisés jejua esses 40 dias e Deus desce, né? E fala ali com Moisés face a face, entrega para ele os 10 mandamentos. O próprio Senhor Jesus Cristo, quando vai começar o seu ministério, a Bíblia diz que ele jejua, depois de ter jejuado 40 dias e 40 noites, é levado ao deserto para poder ser tentado pelo diabo, né? Então o diabo vai tentar Jesus, mas ele, antes de começar aquele ministério poderoso, ele jejua por 40 dias. E depois do período bíblico também nós vamos ver alguns homens e mulheres de Deus que começaram um grande ministério, e quando eles quiseram alavancar mesmo esse ministério, eles entraram nesse jejum de 40 dias. Eu conheço várias pessoas que já fizeram esse jejum de 40 dias. Eu achava isso impossível de acontecer, mas ele acontece sim. Eu conheço pessoas no nosso tempo que fizeram esse tipo de jejum, grandes líderes de grandes denominações. Se você buscar a história deles, você vai ver que eles tiveram essa prática, eles fizeram esse jejum de 40 dias antes de começar um grande ministério. Então, normalmente, antes de se explodir um grande ministério, normalmente alguém paga um preço de fazer esse jejum de 40 dias. Para que Deus entrasse com uma providência, que Deus trouxesse um escape, alguma coisa assim, normalmente era conhecido o jejum de 3 dias, né? Até Daniel também chegou a fazer isso, quando ele chamou lá Sadraque, Mesaque e Abednego para estar com ele, para que ele tivesse aquela revelação do Senhor, lembra lá atrás? Então ele chama seus amigos e eles jejuam por 3 dias. Mas aqui, quando nós entramos no capítulo 10, Daniel inaugura um novo tipo de jejum, que é o jejum de 21 dias. E esse jejum não é o jejum completo como era o de 3 dias, né? Que o de 3 dias normalmente era feito sem nada mesmo, sem água, sem comida, sem nada, cortava, tudo, zero, sem nada, não entrava nada na boca deles, né? Ficaram ali 3 dias sem nada, ok? Então esse era o jejum de 3 dias. O jejum de 40 dias, eles não comiam nada, mas tomavam água, tá certo? Geralmente as pessoas que fizeram o jejum de 40 dias, eles não comiam realmente nada, mas água pura, né? Eles bebiam sim uma certa vezes ao dia ali, tá ok? Mas agora Daniel inaugura na palavra um novo modelo de jejum, que é um jejum parcial, né? Não é um jejum total, como que não ficou sem comida e sem água, nem era aquele jejum de total de comida, mas tomando água, mas ele fez um jejum de coisas agradáveis, de coisas que ele gostava, tá certo? Então ele vai dizer aqui no versículo 3: manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, né? Nem me ungi com unguento, hoje seria nem me perfumei, né? Até que se cumpriram as 3 semanas. Então, naqueles dias eu, Daniel, estive triste e orei por 3 semanas completas. 3 semanas completas dá 21 dias. Cada semana tem 7 dias. 3 vezes 7, 21, tá certo? Por isso que o jejum de Daniel é um jejum de 21 dias. E o jejum de Daniel também é conhecido, como eu disse, não por ficar sem a comida total e água, e nem por ficar só sem comida e com água, mas tirando alguma coisa que gostasse muito. Daniel, no caso, ele era meio parecido comigo, né? Gostava dos manjares diferentes e gostava de carne, dá para se entender aqui, gostava de tomar, né, o seu vinho. Então ele disse: manjar desejável não comi. Vamos colocar isso aí como se fosse uma comida para os dias de hoje. Nós vamos entender aqui que esse manjar desejável que ele não comeu poderia, por exemplo, não fui
durante esses 21 dias à pizzaria, não fui comer lasanha, algo do tipo, né? Manjares desejáveis, coisas assim diferentes, gostosas. Manjar desejável não comi e nem comi carne. Então ele cortou esses manjares, comidas diferentes, né? Os lanches, alguma coisa assim diferente. E ele cortou também a carne e cortou ali o vinho. Eu, por exemplo, quando entrei nesse propósito aqui com os irmãos, eu cortei a carne e cortei o refrigerante. Eram coisas que eu gosto muito, né? Então, coisas desejáveis. Se eu ver um pedaço de carne, eu tenho desejo, eu gosto de carne demais, né? É o meu prato favorito, meu prato predileto é a carne. Eu gosto muito de carne. Então, eu entrando nesse propósito, nesse jejum que Daniel aqui ele vai inaugurar, então eu cortei a carne, né? E cortei o refrigerante, tá bem? Então Daniel inaugura esse modelo diferente de jejum, que não era ficar com fome, que não era ficar sem água, mas cortar alguma coisa que ele gostasse muito, né? É aqui que inaugura então esse jejum, famoso jejum de Daniel, né? Não é igual ao de 3 dias total, não é igual ao de 40 dias que acaba a comida e toma só água, mas é um jejum de de comidas que ele gostava muito. Há muitas denominações que fazem até além disso, que eles cortam outras coisas que não seja comida, né? Mas eu entendo que o jejum, a própria palavra jejum, ela se refere à abstenção de comida. Então você pode fazer um propósito de outras coisas. Tem muitas pessoas que entram dentro desse contexto do jejum de Daniel e cortam, por exemplo, televisão por 21 dias, cortam talvez internet por 21 dias. Tem pessoas que entram nesses propósitos e cortam ali o celular por 21 dias ou outras coisas mais, né? Algum hábito, né? Às vezes a pessoa tem um hábito, ela corta aquele hábito. Então tem muitas coisas que as igrejas acabam aproveitando, os irmãos acabam aproveitando também para fazer, para poder se policiar, ter autocontrole, ter domínio próprio, tá bom? Isso é válido. Mas quando se trata de jejum, eu particularmente entendo que na raiz da palavra jejum vai te falar de coisas de comer. Então Daniel aqui ele faz um jejum de 21 dias com comidas parciais, e as comidas parciais dele aqui eram exatamente algo que ele gostasse muito, que ele corta ali por 21 dias e ele começa a orar ao Senhor. Outra coisa muito importante que nós aprendemos aqui, que não é só cortar aquele negócio ali e continuar vivendo, né, da maneira comum que você talvez vive. Entenda que quando nós estamos dentro de um propósito, dentro de um período, né, de adoração, que estamos aqui entregando esse jejum, fazendo esse jejum, e Daniel entrou nesse jejum por causa da grande guerra que ele entendeu que teria, ele está ali ministrando ao Senhor, né? Então todos os dias nós estaremos aqui cumprindo esse jejum, mas também adorando ao Senhor, nos policiando para melhorar mais espiritualmente, buscando a presença do Deus vivo sobre as nossas vidas. E Daniel nos ensina que ele entrou nesse propósito, nesse projeto, porque ele estava para passar por uma grande guerra, e essa grande guerra ele estava entendendo que ela era travada primeiramente no campo espiritual e depois aconteceria no físico, tá certo? Então você que está talvez aí numa grande guerra espiritual, como nós entramos aqui, eu fiz aquela oração, né? Lembra que nós oramos para que causas impossíveis elas fossem destravadas, que processos que estão lá engavetados, talvez no INSS ou na justiça, no fórum, ele começa a ser colocado nos seus devidos lugares para que eles possam estar sendo ali, tendo o seu resultado, não é? Então tudo isso, Daniel estava vendo ali uma guerra espiritual, e nós também vemos que o inimigo ele tenta travar a nossa vida no campo espiritual, e quando ele tenta travar no mundo espiritual as nossas vidas, nós temos armas poderosas em Deus para fazermos com que destrave. A primeira delas é a oração, e é muito válida o jejum. Quando nós ofertamos ao Senhor esse jejum, nós abstemos de coisa de comer assim, e ofertamos isso ao Senhor. Isso é poderoso demais. E o que vai acontecer aqui na sequência, quando Daniel ele inaugura esse modelo novo de jejum, e ele começa a orar ao Senhor em prol das batalhas que ele está vivendo, acontece algo extraordinário aqui. Aparece para ele
quando ele estava nesse último dia do seu propósito, no último dia de jejum. Pensa ali Daniel, 21 dias, né, tendo todos os manjares na sua frente, ele não comendo, tendo na sua frente ali carne à vontade, ele não comendo. Afinal de contas, Daniel era um dos maiores dentro daquele reino. Agora você imagina uma pessoa que é um dos maiores dentro do reino, o que Daniel não poderia comer, não é? Então Daniel tinha a oportunidade de ver manjares um atrás do outro. Não é que faltasse condições. Hoje talvez para você comer manjares é difícil, até porque nós não temos recursos financeiros para comprar manjares. Mas Daniel não tinha isso ali disponível para ele. Era simples, era só pegar e comer. Era só pedir a alguém e vinha na hora. Daniel tinha esses recursos disponíveis para ele. Mas ele então resolve ofertar ao Senhor. Eu estou vendo, eu estou desejando, porque eram manjares desejáveis. Eu estou vendo, eu estou desejando comer isso, mas eu estou ofertando esse desejo que eu estou não comendo para ofertar ao meu Deus. Isso é forte demais. Isso trouxe a presença de alguém. E a presença de alguém, esse alguém não é qualquer pessoa, porque quando nós vimos no capítulo anterior que vem nada menos, nada mais que o anjo Gabriel para visitar a Daniel, lembra? Que o anjo Gabriel, aquele mesmo que anunciou a Maria a vinda de Jesus, ele visita Daniel no capítulo anterior, no capítulo 9. Agora vem alguém mais especial ainda e visita a Daniel. É isso mesmo, vem alguém que é espetacular. Maior que Gabriel? Sim, maior que Gabriel. A Bíblia diz aqui no versículo de número 5, presta atenção, quem é que veio visitar a Daniel? E levantei os meus olhos, olhei e vi um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos como ouro fino de Eufaz. Agora no versículo 6 eu acho que você vai matar quem é esse cara. O seu corpo era como turquesa, e o seu rosto parecia como um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés como um latão reluzente, e as suas vozes, a voz das suas palavras como a voz de uma multidão. Aqui, irmãos, é para matar a charada de vez. Ele conseguiu ser visitado nada menos, nada mais do que pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Exatamente. Eu vou provar para você que foi o próprio Senhor Jesus Cristo que visitou aqui Daniel nesse momento. Tá? Vamos lá provar? Quando você pega essas palavras aqui de Daniel, capítulo 10, versículo 5 e versículo 6, se você for abrir a tua Bíblia aí, lá no livro de Apocalipse, capítulo 1, a partir do versículo 13, as descrições lá são exatamente as mesmas. João estava na ilha de Patmos, ele é arrebatado até o céu, ele declara que ele é arrebatado e é levado até o céu. Quando ele chega no céu, ele vê Jesus, mas não vê Jesus como ele era ali seu amigo, né? Que andou com ele ali na terra. Ele vê Jesus glorificado. E aí ele vai descrever como era Jesus já glorificado. Ele vai dizer que o seu rosto era branco. E aqui Daniel vai dizer, o seu rosto parecia um relâmpago, não é? Muito parecida. E aí João vai dizer, e os seus olhos eram como tochas de fogo. E Daniel repete, aquele que eu vi, que os seus olhos também eram como tocha de fogo. E João vai descrever, e os seus pés eram como um latão reluzente. E Daniel vai dizer, os seus braços eram da cor do bronze e os seus pés como um latão reluzente, um bronze reluzente. É perfeita a descrição que Daniel vê e que João também vê. E as suas palavras era como a voz de uma multidão. E esse declarar aqui de palavras, de uma voz como de multidão, já era bem conhecida nos contextos bíblicos aqui, porque vários outros homens de Deus tiveram a visão ali do Senhor, ou ouviram a voz do Senhor. E quando vão declarar que ouviram a voz do Senhor, exatamente dessa maneira. Quando Daniel vai dizer aqui, eu ouvi, parecia uma voz de uma multidão, não é? João, quando ouviu, ele diz que parecia a voz de uma multidão de águas, de muitas águas, uma voz de trovão. Eles não souberam ali assimilar exatamente como era essa voz, mas dá para você entender que era uma voz diferenciada demais, não é? Mas dá para saber que era uma voz espantosa e poderosa. Daniel, parecia uma voz de uma multidão falando ao mesmo tempo. Imagina uma multidão, muita gente gritando em uma só voz. Isso aí era o que parecia um pouco. Não lembra um pouco um trovão? Não lembra um pouco uma voz de uma cachoeira caindo?
Pois é, tentaram assimilar esta voz dessa maneira. João, no Apocalipse, vai dizer que essa voz parecia de muitas águas, ao mesmo tempo parecia uma voz de trovão. Daniel vai dizer que esta voz parecia a voz de uma multidão falando ao mesmo tempo, a mesma coisa. Ezequiel, quando vai descrever no capítulo 43, uma visão que ele teve, quando ele ouve a voz do Senhor, ele falou, e essa voz, ela parecia uma voz de muitas águas, era como se fosse uma voz de uma cachoeira, conversando com ele. Davi, quando escreve o Salmo 29, ele vai declarar que a voz do Senhor é como a voz de um trovão. João, lá no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 28, Jesus faz uma oração, né? E quando Jesus termina aquela oração, é ouvida por todas as pessoas que estão em volta uma voz. E aquela voz, ela falava sobre Jesus, né? Você já era glorificado antes, e agora eu voltarei a te glorificar. Deus falando, assim como você era antes, você estava aqui comigo antes, eu voltarei a te glorificar de novo. Então isso corrobora, e quando as pessoas ouviram, as pessoas ali que estavam em volta narraram que ouviram, e essa voz parecia de uma multidão, parecia uma voz de muitas águas e parecia uma voz de trovão. Isso está ali no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 28 em diante. Amém? Então nós vamos entender que quem chegou ali para conversar com Daniel era o próprio Senhor Jesus Cristo. E essa passagem de João aqui, ela é poderosa para explicar que Jesus glorificado, ele voltou a ser exatamente a ter aquela mesma glória que ele tinha antes, né, com o Pai. Você era glorificado e agora eu vou novamente glorificá-lo. É a resposta de Deus naquela oração. Amém? Então, irmãos, Daniel viu a mesma visão, ele viu a mesma pessoa, ele viu o Senhor Jesus Cristo ali no seu trono, não é? Ele viu o Senhor Jesus Cristo no céu. Isso é poderoso demais. Na verdade, Daniel recebeu a visita do Senhor Jesus Cristo. João viu ele no seu trono, João viu ele assentado no seu trono, mas Daniel recebeu a visita dele pessoalmente. Amém? Então nós vamos ver aqui que Daniel teve o privilégio de ver o Senhor Jesus Cristo assim como ele é. Nós muitas vezes ficamos imaginando como será Jesus, como será quando eu encontrar com Jesus, que maneira que ele é, será que a voz dele é grossa, é fina? Aqui a Bíblia vai falar para nós. Amém? Nós vamos ver ele com poderio, com grande glória. É assim que ele é, assim, irmãos. Ele é dessa maneira que está descrevendo aqui, né? Ele vai ser, nós vamos ver ele com nossos próprios olhos. Nós vamos vê-lo assim como ele é. Não é? Os homens viram ele aqui na terra como um simples, porque ele, a Bíblia diz em Filipenses capítulo 2, que ele se esvaziou de si mesmo, ele esvaziou de toda a sua glória, e ele veio em forma de homem, não veio na sua forma original, ele veio em forma de homem, e quando ele vem em forma de homem, ele se reduziu a servo. Filipenses capítulo 2, ele se reduziu à forma de servo, sendo homem, não quis ser poderoso, ele se reduziu à forma de servo, e sendo servo, não é? Vindo parecer como fosse um escravo, alguém que não tinha autoridade grande, assim, influência na terra, né? Materialmente dizendo, alguém que não tinha grandes coisas assim na terra, mas ainda assim ele ainda morreu na pior das mortes, que é a morte de cruz. Então ele não veio na sua forma, ele se reduziu à forma de homem, mas nós não vamos chegar lá e vê-lo em forma de homem, porque ele não é a forma de homem, ele é Deus. Então nós vamos chegar ao céu e nós vamos ver o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não na forma daquele humildezinho carpinteiro que estava aqui na terra. Nós vamos ver ele com seu poder e glória. Pedro, Tiago e João tiveram o poder de vê-los assim, muito pouquíssimo, quando eles estiveram ali no monte da transfiguração, e Jesus começa ali a reluzir o seu rosto. Essa é a expressão que vai falar ali, que o seu rosto começa a reluzir, ele é transfigurado, ou seja, começa a aparecer o que ele realmente é. Então, quando vê aquele clarão, que eles não conseguem nem enxergar direito, aí eles vão dizer que viram isso aí. E nós vamos entender aqui quando Daniel diz: o seu rosto parecia um relâmpago, tão branco que ele era, tão assim, tão potentoso, tão poderoso, tão claro. Os seus olhos como chama de fogo, seus braços e pernas e pés, né, como um latão reluzente. Então nós vamos ver um Senhor Jesus Cristo totalmente diferente daquilo que nós imaginamos. Seus cabelos brancos como uma lã. Então esses relatos vão mostrar pra gente mais ou menos aquilo que nós vamos ver. O fato é que nós vamos chegar diante dele
e ver alguém com a expressão de grande glória, de grande poder. Alguém que ninguém jamais ousa falar qualquer coisa contra ele, porque é visto só de olhar para ele, você vai ver poder, grande glória, autoridade e domínio. É esse o Jesus que João viu, que Daniel viu, que Ezequiel ouviu, que Davi ouviu, que os homens que estavam ali em volta de Jesus enquanto ele estava, né, na terra exercendo o ministério de homem, ouviram também a voz do Senhor. Amém? Então nós podemos esperar uma voz de muita autoridade. Nem o Júnior Trovão, o pastor Júnior Trovão, com aquele vozeirão, nem ele consegue chegar perto da grande potentosa voz do nosso Senhor. Amém? Eu vou parar por aqui porque o nosso tempo já está ficando grande, o nosso vídeo, mas eu creio que você aprendeu bastante aqui hoje sobre por que nós fazemos esse jejum de Daniel. Se você ainda não compreendeu direitinho, volta o vídeo, assiste de novo, amém? Você vai compreender. Se você estiver entrando numa grande batalha espiritual, numa grande guerra, você está percebendo que você está para entrar numa grande guerra ou está passando por uma grande guerra, Daniel deixou esta arma poderosa para nós e nós estamos realmente utilizando essa arma. É daí que surgiu o famoso jejum de Daniel de 21 dias. Deus abençoe.